Bem, hoje a nossa palestra é sobre custos, né? E nós vamos abordar o tema análise de custos, precificação e também a questão ligada à redução de custos, ok? Um dos grandes problemas enfrentados pelos empresários, principalmente empresários de pequeno porte, é no que diz respeito aos processos e os procedimentos de custeio, tá? Antes da gente começar a falar propriamente disso, eu gostaria de falar com vocês que existem dois tipos de custos. Primeiro, o custo fixo e o custo variável. Tá? O custo fixo nada mais é do que os custos inerentes aos processos de fabricação que não variam de acordo com o volume de produção. Já os custos variáveis são aqueles que variam de acordo e conforme a operação da empresa, ou seja, quanto mais produzirmos, mais matéria-prima iremos ter. Além disso, também temos as despesas fixas e as despesas variáveis. As despesas se caracterizam pelos gastos inerentes aos processos de gestão administrativos, e as despesas fixas são aquelas que se incorporam ao gerenciamento das organizações de uma forma que não há nenhum tipo de variação em detrimento das vendas ou do volume de produção da empresa. Já as despesas variáveis, como comissões e impostos, elas variam de acordo com o volume de vendas e também de acordo com o volume de operações das organizações. Tá? O custeio industrial, ele se caracteriza por três elementos básicos. Primeiro, nós temos a matéria-prima. Uma vez que nada se produz, nada se transforma sem a aplicação da matéria-prima. Tá? O que vem a ser a matéria-prima? São os materiais que são incorporados ao produto dentro do processo de fabricação. Para tanto, existe um custo de aquisição. Esse custo de aquisição ele é norteado pelo valor pago pela empresa, mais as despesas inerentes à aquisição desta matéria-prima, deste material, além dos impostos que podem ser recuperáveis ou não recuperáveis. O segundo elemento de custeio é a mão de obra direta, uma vez que sem a mão de obra direta nada se transforma. Tá? Como, por exemplo, para me transformar uma madeira em móvel, eu tenho que ter marceneiros dentro do meu processo de transformação. Ok? Além disso, o custo inerente à mão de obra direta, nós temos algumas relevâncias que temos que levar em conta, além única e exclusivamente do salário. Temos que caracterizar se a empresa está enquadrada ou não no Simples, uma vez que os percentuais dos encargos sociais diferem das empresas enquadradas no Simples para as empresas que não estão enquadradas no Simples, tá? Além dos benefícios que os funcionários recebem das suas empresas. Então, o custo da mão de obra direta nós vamos incorporar ao salário os encargos sociais, além dos benefícios que os colaboradores recebem nas organizações, como, por exemplo, vale transporte, assistência médica, assistência à alimentação e algumas outras coisas mais. Além disso, nós temos que definir qual é o custo hora da organização, o custo hora da produção. Nós temos várias maneiras de desenvolver essa metodologia. Podemos trabalhar por departamento ou podemos trabalhar também as empresas menores de uma forma única, ou seja, calcular o custo hora de toda a mão de obra direta da organização. Isso também vai nos nortear para uma base de rateio, onde a organização vai ratear os seus custos fixos mensais e as suas despesas fixas mensais pelo volume de horas trabalhadas. Tá? Então, para que a gente possa identificar o custo unitário do produto, nós teremos o custo da matéria-prima, mais o custo da mão de obra direta, mais o custo dos custos indiretos de fabricação. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o custo unitário do produto. Tá? Para precificar, nós vamos pegar o custo unitário do produto
E nós vamos agregar ao custo unitário dos produtos as despesas inerentes à venda, além da gente agregar o objetivo da organização, que é a lucratividade. Tá? Depende também do regime de enquadramento tributário. Para cada tipo de enquadramento tributário, nós vamos ter um norteador de impostos. A empresa pode estar enquadrada no simples, pode estar enquadrada no lucro presumido, pode estar enquadrada no lucro real, e para cada caso nós temos uma determinação para os custos de venda. Tá? Então nós temos que identificar o percentual de impostos incidentes sobre as vendas, mais o percentual das comissões incidentes sobre a venda, não esquecendo de agregar a esse percentual os encargos sociais, além de identificarmos também a questão ligada ao lucro desejado. Ok? E desta forma nós vamos formatar o markup. Então o preço de venda da organização vai ser igual ao custo unitário do produto multiplicado pelo markup, onde nós temos o preço de venda. Ok? O preço de venda de um produto, tá? Ele vai ter como função básica retornar com todos os investimentos que a empresa realizou para que ela conquistasse aquele produto, tá? Além de que a organização vai aferir também a questão ligada ao lucro. O lucro, ele tem alguns objetivos básicos, né? Então, o lucro de uma organização, ele propõe que a organização cresça, propõe que a organização permaneça no mercado, propõe que a organização seja perene. Além disso, o lucro contribui favoravelmente para que os proprietários possam retornar com seus investimentos, além de que, né, as perdas inerentes ao capital de giro de uma organização são todas elas recompostas pela lucratividade da empresa. Ok? Feito isso, nós podemos externalizar uma demonstração de resultado ao final de um exercício, de um período mensal ou de um período qualquer que o empresário queira analisar. A partir do momento que a gente determina, estrutura uma determinada demonstração de resultado do exercício, nós vamos ter algumas margens. A primeira margem que nós vamos ter vai ser a margem bruta, que nada mais é do que as vendas menos o custo da mercadoria vendida dividido pelas vendas, onde a gente vai verificar como que está a performance de compra da organização. A segunda margem de fundamental importância também que a gente teria seria a margem de contribuição. Margem de contribuição nada mais é do que pegar a receita e diminuir os custos e despesas variáveis, onde eu tenho a margem de contribuição. Em outras palavras, seria o que resta para a organização arcar com seus custos fixos e gerar lucro. Quanto maior a margem de contribuição, maior deverá ser o incentivo que a organização tem que proporcionar a um produto, a um determinado produto que ela fabrica ou que ela desenvolve. Ok? Então, a margem de contribuição, além disso, ela nos proporciona também identificar qual é o ponto de equilíbrio da empresa. O que seria um ponto de equilíbrio? Seria um momento pelo qual a organização iguala as suas receitas totais com seus custos e despesas totais, tá? E até esse determinado momento a organização estava trabalhando com prejuízo. Acima disso, a organização estará trabalhando com lucro. Outro elemento que nós temos, outra margem que nós temos é a margem líquida, que é o sucesso da organização. Quanto maior a margem líquida, melhor serão as condições para os empresários aferirem o retorno sobre o capital investido. Okay? Outro aspecto que é de fundamental importância é como reduzir custos. Primeiro momento, trabalhar produtividade, trabalhar as questões ligadas aos processos, redesenhar os processos, redefinir os processos, interagir com o processo da organização e verificar como podemos trabalhar melhor, como podemos produzir melhor. Tá? A gente chama isso de racionalização de processos.
Outro aspecto que é interessante é buscar novos parceiros fornecedores. Existem vários espalhados pelo mundo inteiro. Será que nós não conseguimos ter fornecedores com produtos que apresentam as mesmas especificações técnicas e com custos menores de aquisição? Outro aspecto também, que é de fundamental importância, é analisar sistematicamente as despesas e os custos fixos para avaliar se a organização está ou não tendo algum dispêndio de capital além das suas necessidades. Feito isso, acredito eu que vocês terão condições plenas de terem um bom método de custeio e, melhor ainda, uma precificação que vai condicionar a organização à sua perenidade no mercado. Muito obrigado.